Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme prometido, uma aula aí extra, que na verdade não é extra, hoje, sexta-feira. Essa aula é uma aula de reposição, se eu não me engano, do dia 17. Tá? A gente não deu aula terça-feira agora presencial, eu vou repor essa aula, quero ver se segunda-feira eu publico uma aula para vocês como reposição da aula da terça-feira agora, né, que foi terça-feira agora foi dia 29 de março, né? Mas no dia 17 de março, em razão de alguns problemas de saúde, eu acabei não dando aula para vocês, né? Foi uma quinta-feira e por isso eu estou repondo essa aula, tá? Como o nosso cronograma é um pouco apertado, eu quero repor aí todas as aulas, inclusive independentemente do motivo de não ter as ministrado, como foi aquele caso, um caso de saúde. Se eu tiver de dar aulas extras, ministrar aulas extras, assim eu farei, tá? Bem, essa é a 11ª aula. E eu vou continuar o assunto que eu comecei na aula passada. Na aula passada eu falei sobre projeto de banco de dados e eu falei que no projeto de banco de dados a gente respeita um ciclo de vida do próprio banco de dados, né? E é sobre isso que eu irei falar hoje. Então esse ciclo de vida, eu terminei a aula assim, falando que ele é composto por 6 fases, né? A fase de estudo inicial do banco de dados, de projeto do banco de dados, de implementação em carga, teste e avaliação, a 5ª fase de operação, a 6ª fase de manutenção e evolução. É até bom, inclusive, que essa aula seja gravada, que não seja uma aula ao vivo, porque é uma aula que é relativamente curta, tá? E eu posso focar todas as nossas energias na semana que vem, nas aulas ao vivo, no tema que é de suma importância, que é o tema de mapeamento. Então a gente está numa fase, um preâmbulo da fase de mapeamento. Mapeamento é uma fase de projeto de banco de dados que está dentro desse ciclo de vida. Então é importante que nesse momento a gente tenha uma visão geral do projeto e do ciclo de vida do banco de dados para a gente entrar naquilo que normalmente dá mais trabalho e que não que seja mais importante, mas é aquilo que a gente acaba entrando em mais detalhes, tá? Então primeiro a fase de estudo inicial do banco de dados. A gente já estudou tudo isso. O que seria o estudo inicial do banco de dados? Seria a gente analisar a situação da companhia, da organização em que o banco de dados será implantado, né? Na verdade, conhecer o domínio do problema, né? É aí que a gente vai definir os problemas e as restrições, definir os objetivos de se implantar aquele banco de dados, qual o escopo, até onde ele vai, os limites da representação. Ou seja, em primeiro ponto, analisar a situação da companhia. Qual o ambiente em que a organização está inclusa? Eu quero implementar um banco de dados para uma escola. Qual o ambiente que essa escola está incluída? Qual é a missão da organização dentro desse ambiente? Qual é a estrutura da organização? Quais são as pessoas e os tipos de pessoas, diretor, secretário, aluno, professor, que estão envolvidas no domínio de aplicação. Então essa é uma fase que a gente está tentando extrair requisitos, extrair informações que terão que estar ou não definidas no banco de dados, né? Definir problemas e restrições, como funcionam os sistemas existentes, o que o sistema requer como entrada, quais são as informações que o usuário ou outro sistema terá que passar para aquele banco de dados, quais são as relações operacionais entre as unidades de negócio, quais são os limites e restrições, né? Definição de objetivos ainda na fase 1, qual o objetivo inicial do sistema proposto. O sistema irá fazer interface, ou seja, irá se comunicar com outro sistema. O sistema deve compartilhar dados com outro sistema. E quando eu falo sistema aqui, entenda o banco de dados. O banco de dados não deixa de ser um sistema, né? Então essa fase de análise, eu já falei isso muito com vocês, que essa fase de análise essa tarefa de análise é uma tarefa que a gente vê muito na área de desenvolvimento de software. Não é à toa, como eu já disse várias vezes, vocês têm uma disciplina chamada análise e projeto de sistemas, APS, né? Então a gente tem visto aqui na disciplina de banco de dados que a fase de análise é uma fase em que nós estamos frequentemente executando, uma fase, né, a atividade de análise, né?
Definição de escopo e limites. Qual é a extensão do projeto? Quais são as limitações? Não somente limitações financeiras, mas temporais, né, de orçamento também. Limitações de hardware, de software. Isso nos ajuda a encontrar os requisitos. Poxa, eu vou projetar um banco de dados que o hardware do meu sistema, do meu cliente, não suporta, né? Quais são as limitações de software? Quais são as aplicações que irão se conectar ao meu banco de dados? Então, tudo isso é uma fase de análise, né? Essa primeira fase é uma fase de análise em que a gente vai fazer um estudo inicial do banco de dados. Com todas essas informações, a gente entra em que fase? Na segunda fase, que é a fase do projeto do banco de dados. A gente pegou todas essas informações e vai agora fazer um projeto conceitual, um modelo conceitual, desenhar um diagrama, entidade e relacionamento, escolher, olha, baseado em tudo isso que a gente tem, qual o modelo ideal, é um relacional, é um orientado a objetos, né? Qual a melhor forma de implementar um banco de dados distribuído, um banco de dados com qual tecnologia, né? Um Oracle, um PostgreSQL, um MySQL. É daí que a gente faz também um projeto lógico e o projeto físico, que são fases dentro da segunda fase que a gente está focando nessa disciplina, né? Então o foco dessa disciplina é exatamente a segunda fase do ciclo de vida de um banco de dados. A gente passou agora do projeto conceitual, estamos no projeto lógico e em breve iremos entrar no projeto físico. Terceira fase, implementação em carga. Iremos estudar também na nossa disciplina. Nada mais é do que, depois do projeto lógico, no projeto lógico a gente aprende a criar tabelas, inserir dados em tabelas. Então depois que a gente aprende tudo isso, a gente vai agora fazer exatamente isso, inserir os dados, né? Então é quando a gente cria e insere dados nas tabelas. E aí a gente tem que focar em questões importantes da implementação, questões relacionadas a desempenho, a segurança, a backup e recuperação e a integridade de dados. E daí a gente vai para a quarta fase, a fase de testar e avaliar para eventuais evoluções do banco de dados, o nosso banco de dados, né? Então o banco de dados ele é testado em diferentes aspectos, tanto no que diz respeito à performance, desempenho, como a integridade, se tudo aquilo que a gente projetou no modelo conceitual, no modelo lógico, de fato garante, muito importante isso, integridade ao nosso banco de dados. Segurança, será que esse SGBD dá aquela segurança, fornece aquela segurança que a gente espera no que diz respeito a controle de usuários, de geração de logs, de performance mesmo, de desempenho, de acesso concorrente, por exemplo, as questões de configuração do banco de dados, né? A gente testa também isso nessa fase. Então, essa fase ela pode ocorrer em paralelo com a programação da própria aplicação que vai acessar o banco de dados, tá? Então, quais são as ações quando os testes falham? A gente muda o projeto físico. É menos oneroso, inclusive, do que mudar os projetos com abstração maior, como o projeto lógico e o conceitual. A gente, percebeu aqui que o desempenho não foi tão bom. Será que se a gente mudar o SGBD, mudar o hardware, mudar o software, melhora? E passado tudo isso, a gente vai para a quinta operação, para a quinta fase, que é a fase de operação. É aqui que o banco de dados, ele de fato, ele é utilizado, ele é considerado operacional. É daí que a gente começa uma fase muito importante do banco de dados, do ciclo de vida, que é a fase de evolução do banco de dados. Ou seja, peraí, isso aqui que a gente projetou, será que não vai precisar de mais alguma tabela para a gente representar um dado? Será que a gente não vai precisar de mais um relacionamento? Será que a gente vai precisar de melhores tecnologias? Então essa é a fase de evolução do banco de dados, em que os requisitos eles são reavalidados e toda mudança ela é bem-vinda quando necessária. E por fim a fase de manutenção e evolução do banco de dados, tá? É aqui que ocorre manutenção preventiva, corretiva e adaptativa. Adaptar o banco de dados para a realidade do mundo real, para o mini-mundo. Atribuição de novas permissões de acesso. Geração de estatísticas de acesso ao banco de dados para monitorar o desempenho. Auditoria periódica da segurança do banco de dados.
bem como resumos periódicos sobre o uso do sistema, tá? Então, para finalizar nossa aula, sugestão de leitura. Na aula de amanhã não, eu errei aí. Na próxima aula a gente vai começar a estudar o que eu venho tanto falando durante essa semana, mapeamento de entidade e relacionamento para relacional, tá? Exatamente aqui nessa partezinha que eu destaquei. Então, para isso é fundamental que vocês estudem. Gente, isso é muito importante. Por isso que eu fiz questão de terminar essa semana com essa aula. Já a partir de hoje estudar esse tópico, especialmente no livro que eu sugeri para vocês, tá bom? Semana que vem, mapeamento, entidade, relacionamento e relacional. Todos esses conceitos que a gente viu até agora tem que estar muito sólidos na cabeça de vocês, tá? Não se preocupem, a gente vai trabalhar muito sobre esses conceitos que a gente já aprendeu, mas eu preciso que vocês façam parte de vocês, tá? As eventuais dúvidas a gente vai conversar na aula que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana de estudos, hein?